Olá, pessoal! Vamos conhecer agora as funções injetoras ou injetivas, tá bem? Quando você tem uma função, eventualmente você pode classificar essa função como injetora, sobrejetora, bijetora. Para que isso? Para você encontrar a inversa de uma função, tá? A ideia é sempre interessante assim, tá bom? Nesse primeiro momento, a gente vai trabalhar só com as funções injetoras. Como é que ela funciona, como é que ela é, como é que você identifica ela no gráfico aqui, no diagrama de Venn, o que ela significa algebricamente, como é que eu consigo achar essa função, tá? Então, vamos lá. Não vai ter nenhum elemento de B que esteja associado a mais de um elemento de A. Isso significa o quê? Que elementos distintos do domínio possuem imagens distintas. E aí, em linguagem matemática, eu posso falar que quaisquer dois elementos de A, se o A for diferente de B, né, que esse A e B estão dentro do domínio, significa que a imagem de A vai ser diferente da imagem de B. Em outras palavras, você não pode ter as setas, chegarem duas setas no mesmo número, né? É uma relação de 1 para 1, tá? De 1 para 1. Então, olha lá, olha esse primeiro exemplo. O menos 1 está ligado só ao menos 3. Aqui, ó, o 0 está ligado só ao 1. Então, a relação é de 1 para 1. Você não tem, por exemplo, o menos 1 ligado no menos 3 e o 0 ligado no menos 3. Você não tem isso. Injetiva é uma relação de 1 para 1. Olha esses dois outros exemplos aqui, ó. Se você observar aqui, ó, o 5, ele só tem um valor associado a ele, né? Olha aqui, se você tiver aqui, ó, esse valor, tá lá no alto, a gente não vai conseguir chegar, mas ó, esse aqui, ó, você tem um valor só. Eu não tenho dois valores associados, tá bem? E aí, como é que eu consigo perceber se uma função é injetora ou sobrejetora se eu não tenho gráfico, se eu tenho simplesmente uma regra de formação, né? Podia ser assim, não podia? Então, a definição matemática, ela fala que se o A é diferente de B, então f de A é diferente de f de B. E aí a gente pode usar um resultado da matemática, que é a contrapositiva, que fala o seguinte: se o f de A for igual ao f de B, ou seja, se eu tenho duas imagens iguais, significa que os valores de A e B são iguais. Então, você vai começar de que forma? Você faz com que o f de A seja igual a f de B. Você vai ter que chegar que o A é igual a B. Essa é a tua ideia de mostrar algebricamente como é que você acha a injetividade. Então, vamos pensar na função f de x é 2x mais 5. Está aqui o gráfico, você sabe que ela é injetiva. Você está vendo aqui pelo gráfico que ela é injetiva. Você consegue perceber, mas vamos dizer que você não tivesse o gráfico, você quer mostrar isso algebricamente. Então, você vai botar, vai supor que o f de A é igual ao f de B. Ótimo. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou jogar na função f o A. Então, eu vou ter 2A mais 5 igual a 2B mais 5. Eu simplifico o 5 com 5, o 2 com 2 e beleza, cheguei que o A é a B, igual a B. Então, tá vendo? No gráfico, você percebe que ela é injetora, mas você também conseguiu mostrar algebricamente que ela é injetora. Outro exemplo, tá? Vamos pegar um outro exemplo. X ao quadrado mais 2. É uma parábola aqui, ó. Tá aqui a figurinha. Você repara que se eu jogar o 2, ela vai me retornar o 4. E se eu jogar o menos 2, ela vai me retornar o mesmo 4, gente. É uma função? É uma função. Mas ela não é injetora. Por quê? Porque eu tenho dois valores do domínio que são diferentes, né? E a imagem não é diferente. Você vai ter que provar isso. Como é que eu sei efetivamente que x2 menos 2 não é injetora? Você vai dizer que se f de A é igual a f de B, será que o A é igual a B sempre? A ideia é a mesma. Então, vamos lá. Vai ser o quê? Quem é o f de A? É o A2 mais 2. Aí, botei aqui, A2 mais 2. Quem é o f de B? É o B2 mais 2. Tá aqui, bonitinho. O 2 some
Gente, olha só, se o quadrado de A é igual ao quadrado de B, significa que o A pode ser mais ou menos B. E é exatamente isso que a gente visualiza na figura, né? Se você tem um valor 2, eu consigo perceber que a imagem deu 4. Mas eu também tenho um outro número do domínio cuja imagem é 4. Então, esse exemplo aqui é um exemplo de que eu tenho uma função de segundo grau e essa função não é injetora, não é. Então, você consegue mostrar pelo gráfico, olhar pelo gráfico e consegue mostrar algebricamente. Então, vamos lá, olha para mim aqui. Quando você precisa perceber, que a função é injetora, basta que você ou olhe o gráfico ou perceba nessa regrinha aí, se f de A igual a f de B, então A igual a B, tá certo? Pensa aqui comigo, vamos conversar aqui. É o que eu falei, você quando tem função, você consegue classificar essa função como injetora, sobrejetora, bijetora, para poder achar a inversa. Quando a gente trata de injetividade, quando você está pensando se a função é injetora, você tem que lembrar que é uma relação 1 para 1. Eu não posso ter uma seta saindo de um número, outra seta saindo no outro número e chegando na mesma imagem. Eu não posso ter isso. Uma função injetiva não funciona dessa forma. Então, quando eu tenho uma reta, é tranquilo, ela é injetora. Não tem nem problema nenhum. Mas quando eu tenho uma parábola, por exemplo, você não percebe a injetividade. Porque como ela passa em 2 pontos assim, ela tem uma curvatura, uma concavidade, quando você tem um valor aqui do lado direito, por exemplo, o 2, a imagem dela vai ser a mesma do menos 2, como no exemplo que a gente viu. Então, assim, quando isso acontece, você percebe que ela é função? Mas ela não é injetora. Não é. Porque a injetividade, ela exige que só chegue uma seta, é 1 para 1. Entenderam, gente? Perceberam? Então, a gente fica por aqui. Até a próxima.